Em 1 Timóteo 3,16 está escrito: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Como era costume de Paulo, o apóstolo, ele conseguiu aqui resumir em poucas palavras as verdades grandes do Evangelho. E aqui ele descreve a nossa fé, que ele chama de piedade, como um grande mistério, e ainda diz assim, grande, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E o mistério começa com a afirmação que diz que Deus se manifestou em carne. Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus e era Deus, se manifestou em carne, se fez homem. Isso já está escrito lá em João, no primeiro capítulo, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Hebreus também está escrito, no capítulo 2, que convinha que ele, Jesus, em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, a nós. Se tornou semelhante no nosso corpo, na carne e no sangue humanos. E diz lá que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Estava lá aquela jovem tão nova, Maria, noiva, desposada com José, e o anjo lhe aparece dizendo que ela seria a mãe do Filho de Deus. E ela aceita esse chamado e é gerado pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, no ventre de Maria. Qualquer um de nós passa a existir na hora da fecundação do espermatozoide com óvulo. Jesus não, Jesus já existia, porque ele era Deus. E o Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria. José, ao ser avisado pelo anjo que sua noiva não era uma impura, uma prostituta, fornicária, infiel, mas ao contrário, era alguém que tinha recebido a graça de ser bendita entre as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus. José recebe Maria, mostrando assim ser um homem piedoso. E aquele embrião, depois aquele feto, depois aquela criança vai se formando no ventre de Maria, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Homem, 100% homem, ainda que 100% Deus, mas não usava dos seus atributos divinos, era 100% homem, nascido depois de 9 meses, como uma criança indefesa, tendo que ser guardada pela sua mãe. E era Deus, e os pastores receberam essa notícia através daquele coral de anjos. Os sábios lá do Oriente perceberam isso acompanhando aquela estrela. E era Deus nascendo, era Emanuel, Deus conosco, nascendo no mundo, entrando no mundo. Como explicar esse mistério? O Criador se fazer criatura, mas o Santo, Deus Santo, nascer com um corpo sujeito a pecado, sujeito à tentação. Essa distância é maior do que a distância entre nós e um rato, entre nós e uma barata, é muito maior e não se mede em quilômetros ou anos-luz ou alguma imaginação mental nossa, se mede pela palavra chamada humildade. É o que está escrito em Filipenses 2, dizendo que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Deus se humilhou e se fez homem. Em Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. E o seu nome é Emanuel,
Deus conosco. Jesus é Deus e Jesus se fez homem. Emanuel.